Fala, violonista, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, meu nome é Cláudia. Compartilhe o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E para você que me acompanha, como eu havia falado na semana passada, que hoje eu traria todos os modos gregos em apenas uma tonalidade ou sobre uma escala, que é em tom de Dó maior, ou sobre a escala de Dó maior, ou sobre o modo jônio, ok? Que eu vou aproximar a câmera. E antes mesmo de eu colocar aqui, né, sobre cada um desses modos, sobre uma tonalidade, eu vou dar uma explicação ainda geral. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vai ser necessário para que haja um entendimento maior de onde eu quero chegar com cada um desses modos, ok? Modos gregos, e eu tenho aqui o modo jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e o modo lócrio, que é o último, né? E o que que acontece, né? Cada um desses modos ele tem uma característica e, afinal de contas, o que eu quero dizer também é que eu já fiz aí também a playlist, né, de todos os modos gregos, do início até o final, que é o modo lócrio. No modo jônio, eu tenho aqui todos eles naturais, né, que equivale também ao modo maior de Dó, ou a escala de Dó maior. No modo dórico, né, e antes de eu falar aqui do modo dórico, o modo jônio eu tenho do terceiro para o quarto um meio tom, sétimo para o oitavo também meio tom, ok? A escala mãe, que serve para todos os outros modos. É a escala mãe também, né, que serve para ciclo de quintas e ciclo de quartas. Ciclo de quintas que está relacionado aos sustenidos e o ciclo de quartas que está relacionado aos bemóis. O modo dórico, que é o segundo, que é o próprio Ré, se você observar aí, tem alguma alteração aqui? Nenhuma. Não quer dizer que eles não tenham distância de intervalos, ok? O que são as distâncias de intervalos é justamente o que eu já expliquei em algumas aulas anteriores aí, está ligado entre tons e semitons, ok? Vai, clica aí nos vídeos no meu canal que você acha sobre isso. Eu tenho aqui o modo dórico, que é o Ré, eu tenho o modo frígio, que é o Mi, eu tenho o modo lídio, que é o Fá, modos mixo, que é o mixolídio, eu só abreviei, que é Sol, ele é o quinto, modo eólio é o sexto, modo lócrio é o sétimo. Cada um desses modos aqui ele está classificado entre maiores e menores. Quem são os modos maiores? Os modos maiores é o jônio, ele lidera, né? Maior. O modo lídio, eu estou botando esse MA aqui, porque ele é maior. E o modo mixolídio, que eu coloco nesse MA aqui, porque é o modo maior. E quem são os modos menores? É o eólio, o dórico, o frígio e o lócrio, né? Eu não vou botar nada neles porque eu já estou aqui determinando esse MA para o modo maior, mas eu vou colocar aqui um M minúsculo, né? Tá vendo? O piloto não quer nem me ajudar. Mas assim, para ficar claro aí para vocês. E quais são as características, né, desses modos? Então, o modo jônio está totalmente aí destrinchado para você. Do terceiro para o quarto eu tenho semitom. E do sétimo para o oitavo também. Característica do modo dórico é que ele tem uma sexta maior. Onde é que está a sexta maior dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está aqui no sexto grau, ok? Ele é um tom maior. Ele tem uma sexta maior. O modo frígio, ele tem uma segunda menor. A característica central dele é que o segundo tom dele é menor. Do Mi para o Fá eu tenho um semitom. No modo lídio eu tenho uma quarta aumentada, porque eu sei 1, 2, 3, 4. Do Lá para o Si eu tenho um tom, por isso que nós chamamos de quarta aumentada. Se você contasse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, do Mi para o Fá, do terceiro para o quarto, se fosse aqui no jônio, eu teria
um semitom, tá vendo? Do Mi para o Fá. Mas aqui no lídio ele ficou com um tom, o terceiro para o quarto ficou com um tom. Por isso ele ficou com uma quarta aumentada. O modo mixolídio eu tenho uma sétima menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, do Mi para o Fá, eu tenho um semitom. Por isso, ele fica com a sétima menor. O modo eólio, eu tenho o terceiro grau menor, por 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque do Si para o Dó eu tenho um semitom. E eu tenho aqui, no Mi para o Fá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, do quinto para o sexto eu tenho também um tom menor. Mas do sexto para o sétimo, um tom maior. No modo lóquio, eu tenho uma segunda menor, do Si para o Dó, que é 1, 2, mas o principal dele, o foco principal dele é do quinto grau, que é um quinto grau diminuto. 1, 2, 3, 4, 5. Do quarto para o quinto grau aqui no jônio, você vê que ele é uma quinta justa, ok? Ele é um tom maior. Quando chega aqui no lóquio, eu tenho um semitom. Do quarto para o quinto eu tenho um semitom. E do restante aqui do Fá para o Sol, eu tenho um tom, do Sol para o Lá eu tenho também um tom, então ele fica maior. Mas a característica principal é justamente porque ele tem uma quinta diminuta. Se fosse aqui uma escala diatônica, seria uma quinta justa. E eu já expliquei no último modo, a última aula foi o Locke, eu já expliquei sobre isso. E agora fazendo aqui toda sobre a escala de Dó. Eu estou aqui fazendo questão de frisar sobre essa distância de intervalos nesses modos, porque eu vou construir agora todos os modos. Ele vai permanecer com uma sexta maior, uma segunda menor, uma quarta aumentada, uma sétima menor, uma segunda menor, uma quinta diminuta. Esses modos eles vão permanecer com todas essas características. Porém, eu vou construir todos esses modos aqui em Dó. Quando chegar aqui na escala de Dó, com o modo, né, de Dó, o que acontece? Ele vai permanecer com a mesma característica, ele tem que ter uma sexta maior, ele vai ter que ter uma segunda menor, uma quarta aumentada, uma sétima menor, uma segunda menor, uma quinta diminuta. E eu estou dizendo isso por quê? Porque nas aulas anteriores, como eu falei, modos gregos, como você pode ver aí, tem algum tipo de alteração? Não tem. Mas eles têm a distância de intervalos entre tons e semitons. Quando eu construir agora todos esses modos aqui em apenas uma escala, que é a escala de Dó, o tom de Dó maior, o modo jônio maior, o que acontece? Como eu já havia falado anteriormente, que os modos gregos, eles não têm nem sustenidos e nem bemóis, porque os modos gregos não é uma escala ocidental, é uma escala litúrgica, ou que vem da Grécia e de outros locais, né? Por isso, ele é construído de uma forma totalmente natural. Quando ele vier para a escala de Dó, ele vai sofrer as alterações. Por que ele vai sofrer as alterações? Porque eu vou estar construindo ele em Dó. Sendo assim, vamos ver onde é que ficam as alterações e quais são as alterações que ele vai ter para ele permanecer com uma sexta maior, permanecer com a segunda menor, permanecer com a quarta aumentada, com a sétima menor, com a segunda menor e com a quinta diminuta, ok? Esse modo eólio aqui, ele é um primitivo, porque ele provém do Lá primitivo e ele contém as características do Dó menor, né? Primitivo também. Então, se você não sabe as escalas menores, minha sugestão é que você aprenda as escalas menores. Se vocês quiserem, eu posso colocar aqui também as escalas menores. Sendo assim, eu vou construir agora aqui a escala ou os modos, né? E melhor, eu vou fazer o seguinte, já que o modo maior, o jônio está em verde, o modo lídio também eu vou colocar em verde,
dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E o modo também maior, mixolídio, em vez de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Os modos menores, né? O modo eólio, ele é o chefe dos menores. Por que eu digo chefe? Porque os modos menor vai começar dele, do sexto grau, que é o lá. Então, os modos menores, eu vou colocar em preto. Desculpem aí, gente, os barulhos externos. Aqui onde eu moro tem crianças que muitas das vezes fazem muita zoada, barulhos, mas foca na aula que você aprende, ok? Foca também na playlist que eu coloquei aí para facilitar a vida de vocês. Então, vamos partir agora para as alterações. Já que eu tenho uma sexta maior no modo dórico, será que ele vai carregar em si, alguma alteração? No modo dórico, eu tenho uma terça menor, né? Mas aqui ele está maior, porque eu tenho um tom. Para ele ficar com uma terça menor, eu tenho que bemolizar, ok? E vamos ver qual é a próxima alteração que eu tenho no modo dórico. Eu também tenho aqui, olha, um si bemol. Porque do lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui um si bemol. Do si, do lá para o si bemol, eu tenho um tom maior. Melhor dizendo, do lá para o si bemol tem um tom menor, mas a característica dele principal, desse modo dórico, é o sexto grau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, do sol para o lá, eu tenho um tom de distância. Ele permaneceu. Agora eu vou para o modo frígio. O modo frígio, ele tem uma segunda menor. Se o modo frígio eu tenho uma segunda menor, e aqui eu tenho um tom, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que bemolizar. Para ele trazer consigo, né, essa característica desse modo menor. Mas é só isso que eu tenho no modo frígio? Não. Eu tenho que ter um tom maior. Do ré bemol para o mi, ele fica menor. Mas eu tenho que ficar maior. Se você for aí observando e fazendo as comparações, você vai entender que vai bater certinho a escala, ok? E eu vou permanecer aqui nesse modo frígio com o si bemol. Não estava aí direito não, mas... Lídio. Qual é a característica do lídio? A quarta aumentada. 1, 2, 3, 4. Do mi para o fá eu tenho um semitom. Como é que eu vou tornar ele uma quarta aumentada? Elevando ele em sustenido. Hoje eu não vou colocar aqui as tríades, né? Não vai ficar mais longo ainda. E esse modo lídio, né? Ele tem que ter essa característica dessa quarta aumentada. E o que é que acontece? É a única alteração que eu tenho em todo esse modo. É o sustenido no quarto grau.
Mixolídio. Eu tenho que ter uma sétima menor no modo mixolídio. Como é que eu faço para achar, melhor dizendo, como é que eu vou saber, ou como é que eu sei que eu tenho uma sétima menor no modo mixolídio? Se você fizer a contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho que ter uma sétima menor. Se do Lá para o Si eu tenho um tom de distância, eu tenho que ficar com meio tom para ele ficar uma sétima menor. Significa que eu tenho que bemolizar. Qual é a função do bemol? Baixar a nota em meio tom. Modo eólio. Ele tem a característica do modo menor, do dó menor, é o primitivo. Embora ele saiu do sexto grau, mas eu estou fazendo aqui na escala de dó. Então ele tem que carregar consigo as alterações dos bemóis para que a sua distância de intervalo venha bater certinho. Sendo assim, o que é que eu tenho que colocar? Quais são os acréscimos que eu tenho que ter? Primeiro, a terça dele tem que ser menor. Okay? Você vê que esse piloto aqui não está pilotando bem. Estou aceitando de presente, viu? Quem quiser me dar. Aí. Já deixou seu like, se inscreveu, você que não é inscrito? Faça isso agora aí, não custa nada, só vai me ajudar. E o YouTube vai indicar esse vídeo para outras pessoas. Então, eu tenho que ter uma terça menor no modo eólio, ok? E eu tenho que ter mais uma outra característica. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que ter também aqui do Sol para o Lá bemol, um bemol. Sendo assim, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou com uma sexta menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Porém, a sétima dele tem que ser maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para ficar maior, já que do Lá bemol para o Si, eu fico com meio tom. Para ele ficar maior, eu tenho que bemolizar, porque vai ficar um tom de distância do sexto para o sétimo. Pronto, aqui já melhorou. Do quinto para o sexto ele ficou o Sol para o Lá bemol, ficou com meio tom, daqui para cá. E mais daqui para cá ficou com um tom. Agora eu venho aqui para o modo lóquio. O modo lóquio, Dó para o Ré, eu tenho que bemolizar ele, porque o segundo grau dele é menor. Para ele ficar menor, eu tenho que bemolizar. Por que eu tenho que bemolizar? Porque do Dó para o Ré ele está maior. Mas quando eu coloco um bemol, aí ele fica menor. Para ele carregar essa característica de uma segunda menor. Ok? Tem alguns bemóis aí que vai permanecer, como o Si bemol, né? Quando eu já faço, ele já teria que descer, já colocar ele aqui, mas é o que eu estou fazendo aqui na hora junto com vocês. Ok? E a quinta dele, que é a principal característica, ele tem que ter uma quinta diminuta, ó. Eu coloquei aqui a quinta diminuta. 1, 2, 3, 4, 5. Do Fá para o Sol, eu tenho um tom. Para ele diminuir, porque o bemol ele baixa o meio tom, eu tenho que bemolizar esse Sol aqui. Então ele fica aí, né, um Sol bemol, ok? Sendo assim, eu tenho aqui todos os modos gregos em uma tonalidade, a tonalidade de Dó maior. Caso tenha alguma dúvida, deixa nos comentários, ok? E na próxima aula eu vou pegar tudo isso aqui e fazer as tríades para você saber. Então se você já souber, você já mesmo faz aí, ok? Mas eu gosto sempre de fazer, porque para poder mostrar quais são as tríades, que os acordes são esses, e porque muita gente também fica na dúvida, ok? Então assim, basicamente
Os modos gregos aí eu já completei, né, como eu havia falado. Depois eu posso também trazer algumas músicas que estejam relacionadas aos modos gregos, né, para que isso venha fixar, né, fixar mais na mente do aluno, fixar mais na mente de quem está aprendendo. Principalmente você que é iniciante, né, ou que é a nível intermediário, com certeza já deve saber, mas para quem está começando. Então, assim, antes mesmo eu vou trazer as tríades, né, de cada um desses modos aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou realmente, compartilhe, deixa aí o seu like, né, e até a próxima aula.